A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Me chamo Israel Lucas e servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Caxias, no estado do Maranhão. Nosso pastor presidente é o indigno pastor Caetano Jorge Soares. Neste momento, iremos ministrar a lição de número 4 da lição de adultos da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como título Aviva a Tua Obra. Subtítulo, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, ok? Na lição de número 4, chegaremos finalmente ao título, o Ministério Avivado de Jesus, é o título. O texto áureo, Lucas capítulo 4, verso 14, e a verdade prática, o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Pois bem, os irmãos já conhecem a nossa forma de ministrar, então nós não iremos abordar tópico a tópico, subtópico a subtópico. Nós iremos apenas destacar aquilo que primorosamente percebemos como mais aplicável, mais prático, até mesmo algo que seja de difícil entendimento. Para que fique claro, nós iremos aprofundar mais um pouco o tema da prestimosa lição da Escola Bíblica Dominical, da lição de número 4, ok? Espero que os queridos irmãos estejam gostando da nossa forma de ministrar e se você está aqui, nos acompanha, é inscrito em nosso canal, compartilhe o link deste vídeo para mais amigos, para mais pessoas, para que mais pessoas venham ser alcançadas, né? Vocês sabem que não é fácil preparar todo esse material, requer estudo, requer um tempo de preparação, de organização, de edição, mas Deus tem nos dado vitória. Muitos irmãos têm nos motivado, incentivado a continuar e sempre fazer o melhor para a obra e honra do nosso Deus Todo-Poderoso, que é o que provê todas as coisas em nossa vida. Hein? Então vamos lá. Vamos começar aqui na lição de número 4, trazendo algumas considerações importantíssimas, né? Primeiro, quando começamos a conhecer melhor a vida, a obra de Jesus Cristo, é inevitável que percebamos algo quando lemos os evangelhos principalmente. O companheirismo inseparável de Jesus e o Espírito Santo. Essa é a verdade. Conhecer Jesus, melhor dizendo, significa conhecer o próprio Espírito Santo. Isaías, de fato, ele menciona muitas vezes no seu livro Messias o ungido, em vários lugares que receberia o derramamento do Espírito para cumprir a sua tarefa. Eu destaquei aqui um texto muito importante de Isaías capítulo 42, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada, pôs sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. É interessante também nós percebermos que aquilo que já compreendemos a respeito do nosso Salvador, Deus, homem, a união hipostática, né? 100% Deus, 100% homem, o maior milagre da Bíblia, o milagre da encarnação, é interessante que sempre surge uma questão sobre o Espírito Santo como companheiro de Jesus Cristo, podemos colocar assim. A pergunta é: há espaço para a obra do Espírito Santo na vida de Cristo? Há de fato esse espaço? Como é que os teólogos sistemáticos conseguem detalhar essa tão maravilhosa revelação das Sagradas Escrituras, né? Então a questão, de fato, ela merece um cuidado, uma atenção maior. A maior parte dos cristãos crê que Jesus, ele realizou milagres por ser Deus. Aí é onde entra a teologia bíblica, aí onde entra, de fato, a exegese, um estudo mais apurado, contextual, hermenêutico, gramático, histórico das Sagradas Escrituras, ok? Dada a fartura de referências bíblicas a respeito do Espírito Santo na vida de Jesus, nós precisamos, de fato, achar um papel significativo para o Espírito na vida, na obra e na pessoa de Cristo Jesus, né? Ao final, ele é o autor da vida religiosa. Isso é verdade não só para Adão no Jardim do Éden, mas também para Jesus, como o último Adão no deserto deste mundo. Ok? Eu quero destacar, apesar dessa introdução, eu quero destacar mais alguns detalhes daquilo que iremos expandir, né? O que percebemos ao lidar com o texto bíblico é que
o que quer que o Filho tenha feito em, por ou sob a natureza humana, ele o faz, ele o fez pelo Espírito Santo, que é o seu Espírito. É o mistério da deidade, da trindade, né? Como diz Michael Reeves, deleite-se na trindade. Como diz Berkhoff, ele fala que tente entendê-la e perderá a cabeça, tente negá-la e perderá a alma. Como é esse relacionamento do Espírito, do Pai com o Filho, do Filho com o Espírito, do Espírito com o Pai? Essa união, essa mutualidade, essa autoglorificação, é isso que nós iremos destacar nessa lição tão maravilhosa, né, que destaca um ponto doutrinário que não é tão simples de entender, mas que nos ensina pastoralmente como devemos viver diariamente um avivamento eivados do próprio Espírito Santo de Deus, que em Cristo vemos o maior exemplo, ok? Na encarnação, por exemplo, o Espírito Santo, ele iniciou o seu ministério em relação a Jesus Cristo, né? Na própria encarnação, o maior mistério da Bíblia Sagrada. O autor, ele cita isso. Quando olhamos para o batismo, né? Jesus ele foi batizado e ordenado ao ministério público de uma forma muito peculiar, de uma forma muito notável. É interessante que Paulo fala à igreja de Corinto, no capítulo 2, verso de número 8, ele diz o seguinte: nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Olha como esse texto é poderoso, né, e maravilhoso. O impecável Senhor sendo batizado por um pecador, passando aí por uma limpeza, né, entre aspas, uma limpeza pública por um homem pecador, apenas para nos ensinar, apenas para demonstrar a sua humildade, aquele rito simbólico, não que ele estava nascendo para o mundo como um aspecto simbólico que nós vivemos hoje, mas ele estava se apresentando como o único e suficiente Salvador de toda a humanidade. Ali, o ministério de Jesus é marcado pelo Espírito Santo, pela voz do Deus Pai, pelo Deus Todo-Poderoso, reunindo ali de uma forma magistral e revelacional na palavra de Deus a Trindade, falando ao nosso coração o que iriam fazer, o que estavam fazendo e o que irá acontecer pelo poder da Trindade, né? Um só Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. É interessante que quando Cristo ele saiu da água, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. É isso que o texto nos revela, né? Aqui o Espírito Santo ele foi derramado sobre Jesus de novo, a fim de vindicar o seu ministério, ordená-lo como profeta, ordená-lo como sacerdote, ordená-lo como rei. E com isso, sustentá-lo na batalha vindoura, aquilo que iria acontecer, Cristo sendo capacitado pelo próprio poder do Espírito Santo, né? O Pai que, junto com o Espírito, ele pôde totalizar duas testemunhas, né? O Pai, o Espírito, ele falou audivelmente ao Filho. Marcos capítulo 1, verso de número 10. Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. O que o Pai estava fazendo aqui? O Pai, ele dotou com o Espírito aquele a quem se comprazia. Nesse ponto aqui, Jesus obediente, né? Desde o seio da sua mãe, como diz o salmista na poesia hebraica, ele fala lá em Salmos 22, verso de número 9, olha o que diz a palavra do Senhor, eu vou ler aqui para os irmãos, Salmos 22, verso 9. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ao seio de minha mãe. Olha o que ele diz aqui. De fato, ele recebeu sem medida o Espírito Santo. E João atesta isso no seu evangelho, quando ele diz o seguinte, João capítulo 3, verso de número 34. Olha o que diz a palavra do Senhor. João 3, 34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Ou seja, Deus, ele derrama o Espírito sem medida na vida de Jesus Cristo. Falei sobre a encarnação, dei uma introdução sobre o batismo e no aspecto da unção, né?
Como é que o Espírito Santo ele agiu na vida de Cristo? O Espírito, como manifestação dessa unção divina, ele encobriu Cristo para lhe ordenar, sustentar e fortalecê-lo no seu ministério público. Um grande autor chamado Abraham Kuyper, ele diz o seguinte, um trecho do seu livro, onde ele fala o seguinte: Cristo, ele precisou dos dons do Espírito Santo para capacitar sua natureza enfraquecida, em medida crescente, para ser seu instrumento na realização de seu santo desígnio. E, finalmente, transformar sua natureza enfraquecida, não pela regeneração, mas pela ressurreição, para uma natureza gloriosa, despida dos mínimos traços da fraqueza e preparada para revelar sua glória mais elevada. Olha que coisa extraordinária. Cristo, como o próprio Deus, ele sendo ungido, capacitado para enfrentar as desavenças que Satanás colocaria no caminho para tentar tirar do foco, tirar do caminho o impecável Senhor sendo tentado, o impecável Jesus Cristo sendo a todo momento instigado pelo próprio inimigo para sair dos planos do próprio Deus Pai. Mas a realidade é que o poder do Espírito, ele capacita, sustenta, de fato ele guia, até mesmo em meio às tentações. O Espírito Santo, de fato, ele nos guia para nos dar a direção certa. Adão, de fato, ele falhou ao não depender do Espírito Santo no jardim. Como resultado, ele pecou nas condições ideais para continuar sem pecado. Quão diferente é o resultado de Jesus Cristo de Nazaré? Adão pecou no paraíso. Jesus Cristo foi fiel no deserto. Na guerra santa contra o diabo, Cristo, ele estava sozinho de fato. Todavia, em certo sentido, ele não estava. O Espírito que o impeliu, como diz o texto, para o deserto, para ser tentado pelo diabo, não abandonou Jesus, mas o que ele fez? Ele sustentou na batalha que Jesus Cristo travou contra o príncipe deste mundo, o diabo, cuja essência do seu caráter é mau. Cristo, sustentado pelo Espírito, revelado aí para toda a humanidade no batismo, ungido, na tentação protegido, guiado, e na pregação. Nós observamos na pregação de Jesus Cristo, no poder e demonstração do Espírito, a pregação de Cristo ele sempre impactou os ouvintes, para o bem ou por escolha deles para o mal. A bem da verdade, a evidência da presença e do poder do Espírito na pregação de Cristo pode ser discernida na reação das pessoas para quem ele pregava. Ele foi o melhor pregador que já existiu. E o Espírito Santo nele convencia e convertia os ouvintes a tal ponto que ou eles odiavam Jesus Cristo ou eles simplesmente seguiam a Jesus Cristo. De fato, não havia meio termo. Essas palavras aqui revestidas de poder pelo Espírito faziam as pessoas chegarem a dizer, conforme diz João capítulo 7, verso 46, jamais alguém falou como este homem. Essa é a conclusão que devemos chegar quando somos revestidos pelo poder do Espírito Santo. É pregarmos pelo impacto do poder. Tudo que fizermos na obra do Senhor, sermos totalmente dependentes dele. Sem olhar para nós mesmos, acharmos que somos alguma coisa ou que devemos acrescentar mais daquilo do que Deus determinou para o nosso coração. Querer alcançar patamares que não são alcançáveis para um bom deleite espiritual na presença de Deus, mas apenas para nos vangloriar. Que a nossa vida, que o nosso ministério, que a nossa pregação, que a nossa oração, que tudo que fizermos na obra do Senhor seja em total consonância e dependência do próprio Espírito Santo de Deus. Cristo foi capacitado, foi guiado, foi ordenado, foi ajudado em todas as particularidades da sua natureza humana, quanto mais nós que temos o pecado em nós. Que esse pecado, desde Adão, nascemos com esse defeito de fábrica? Será se nós não precisamos dessa capacitação? Será se não precisamos desse poder, dessa ousadia, desse revertimento do Espírito Santo? Na pregação, o Espírito Santo lhe direcionou. Na tentação, o Espírito Santo lhe resguardou. No batismo, o Espírito Santo o revelou. No seu nascimento, o Espírito Santo usou uma humana pecadora
para conceder o próprio Filho de Deus. Agora a grande pergunta é, e nos milagres? Cristo, de fato, ele realizou muitos milagres porque o Espírito Santo, ele capacitou que assim o fizera. O Espírito Santo capacitou Jesus a andar sobre as águas. O Espírito Santo capacitou para transformar água em vinho. O Espírito Santo capacitou para curar cegos, para curar aleijados, para sustentar leprosos, para salvar almas perdidas. O Espírito Santo foi que deu todo o poder para que Cristo realizasse tais milagres. E até mesmo quando Jesus não estava direcionado pelo poder do Espírito, não realizava tantos milagres como assim o gostaria. Marcos capítulo 6 nos revela isso, que em alguns episódios Cristo não fazia tantos milagres como em outros momentos, em outros episódios. É interessante nós observarmos esse texto dentro do seu contexto para perceber o Espírito Santo guiando, direcionando a todo momento a vida do Senhor Jesus Cristo. Na sua morte, na sua ressurreição, Hebreus capítulo 9, verso 14, diz que Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. O Espírito que formou a natureza humana de Cristo também foi responsável pela formação do seu corpo humano glorificado, tomando o velho, isto é, aquilo que é fraco, o corpo, e o tornando novo, isto é, o tornando poderoso. Na ressurreição, Jesus foi designado, como diz Romanos capítulo 1, verso 4, Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade. Essa introdução mais um pouco voltada para aspectos mais teológicos, dentro da teologia sistemática, nós devemos de uma tal forma aplicar que fique claro para os nossos ouvintes esse companheirismo inseparável de Cristo com o Espírito Santo e o que isso tem para nos ensinar. O que isso tem para ademoestar o nosso coração, exortar a nossa vida e com isso aplicarmos no nosso dia a dia. É interessante você reverberar em sala de aula que a maneira pela qual o Espírito ele se relaciona conosco como cristãos tem ligação com a maneira pela qual ele se relacionou com Cristo aqui nessa terra. O Espírito enviado a nós esteve primeiro sobre Cristo? Sim, é a conclusão que chegamos até aqui, mas a pergunta é, por quê? A resposta, para criar uma cópia, um exemplo, um padrão de vida religiosa e espiritual do Filho, que o Espírito infundiria aos eleitos. Quer viver avivado? Quer viver cheio do poder do Espírito? Olhe para Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Ele, como Deus, precisava orar. Ele, como Deus, precisava jejuar. Ele, como Deus, precisava ter uma vida religiosa com algumas formas de devoções espirituais e até mesmo físicas. Para quê? Para estar conectado, como outrora antes da sua encarnação, com a deidade eterna, com Deus triuno? Além disso, é para ser o nosso maior exemplo. É para olharmos para Ele e percebermos quão miserável eu sou, quão pecador e falho eu sou. Como chegou Paulo à conclusão, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa é a realidade que devemos nos conceber e entender todos os dias da nossa vida. Se Cristo, o próprio Filho de Deus, Ele fez tudo isso pelo poder do Espírito, quanto mais nós devemos descer, nos prostrar, nos humilhar para fazermos coisas extraordinárias, não de nós mesmos, porque nunca conseguiríamos, mas simplesmente porque o Espírito Santo infunde nos eleitos o caráter de Cristo. E isso só acontece pelo poder do Espírito. Quanto melhor nós entendermos a vida religiosa e espiritual de Cristo, mais entenderemos como nossa vida religiosa e espiritual deve ser e como ela será, pois o objetivo do Espírito é glorificar o Jesus, ao tornar as ovelhas de Cristo menos parecidas consigo mesmo e mais parecidas com o Salvador. Eu gosto muito de um autor chamado James Smith, do século XVIII, século XIX, melhor dizendo. Ele diz o seguinte: onde quer que o Espírito de Cristo esteja, ele revela Cristo ao entendimento, entroniza Cristo nas afeições, dá a Cristo o controle da vontade, estima a Cristo no coração, glorifica Cristo na alma
e conforma a pessoa à amorosa semelhança de Cristo. O que eu tenho para lhes dizer, para finalizar esse vídeo é: andemos no poder do Espírito Santo. Sejamos totalmente dependentes do Espírito Santo. Estejamos a todo momento humildes na presença do próprio Espírito Santo de Deus. Se Cristo, sendo o próprio Cristo, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, para, como os homens, passar pelas mesmas tentações, pelas mesmas provas e ser fiel até o fim, quanto mais nós. Então devemos, de fato, nos humilhar mais, interceder mais, entender que Cristo, pelo poder do Espírito, fez coisas extraordinárias e que nós, pelo mesmo Espírito que habita em nós, pode nos revertir de uma tal forma que Cristo seja glorificado na nossa vida e nós venhamos a reconhecer que somente Ele é o autor e consumador de tudo que há de bom em cada um de nós. Perguntaram para mim uma vez: pastor, o senhor tem alguma qualidade? Eu não sei. Eu tenho milhares de defeitos. Mas se você olhar para mim e achar algo de bom, não pense em mim, mas tente olhar através de mim a pessoa de Cristo guiando pelo poder do Espírito a minha vida. Então devemos refletir o caráter de Cristo de uma tal forma que as pessoas olhem Cristo através de nós, sem que consigam enxergar apenas a figura do pastor, a figura do professor, a figura do superintendente, mas que venhamos a ser palavras vivas, guiadas pelo poder do Espírito, de acordo com a vontade de Deus Pai. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração que eu tenho a cada um dos irmãos. Tá bom? Vamos ficar por aqui até a lição de número 5. Que você seja grandemente abençoado com essa palavra, em nome do Senhor Jesus.